noite, obrigado por estarem desse lado. Hoje temos uma convidada especial, a doutora Maria Jesus Correia. Boa noite, doutora. Boa noite. Eh, É psicóloga clínica, e está aqui hoje para falar connosco sobre as alterações emocionais no pós-parto. Doutora, eu acho que este tema já está a ser um bocadinho mais abordado do que aqui há algum tempo, porque entretanto também vão surgindo associações que tratam destas questões. A gravidez e o parto são sempre momentos delicados na vida da mulher e, consequentemente, da família, mas talvez ainda haja um desconhecimento acerca do que é o baby blue e a depressão pós-parto. Se calhar começaríamos por aí, se achar bem. Sim, boa noite. Muito obrigada pelo convite e é com muito gosto que estou aqui para falar um bocadinho sobre estas questões que são tão importantes e muitas vezes descuradas e aparecem muitas vezes meio camufladas atrás da ideia de que gravidez e maternidade são uma fase da vida meio cor-de-rosa e um estado de graça e muitas vezes não é permitido grande espaço para falar destas questões e elas são realmente muito importantes. Um, Como disse, a gravidez e o parto e o puerpério, enfim, todo este período da vida da mulher barra homem barra casal, é muitas vezes uma fase de grande vulnerabilidade psicológica, porque é uma fase de adaptação, porque é uma fase de transformação, e, portanto, o funcionamento emocional fica sensível, fica mais frágil. O que é verdade é que muitas vezes, já durante a gravidez, pela sua fase de transição e de mudança, aparecem algumas alterações emocionais. É típico, e nós falamos disso muitas vezes, que as grávidas têm as emoções à flor da pele e choram facilmente e riem facilmente, isto porque as suas emoções estão realmente muito, muito à flor da pele e há muita sensibilidade. E o que é verdade também neste contínuo é que a seguir ao nascimento do bebê, portanto no pós-parto, o puerpério, acresce aqui alguma vulnerabilidade. E é realmente muito comum que hajam alterações emocionais normais, onde cabe de facto o baby blues ou o pós-parto blues, enfim, como se vai chamando, e que normalmente a literatura diz-nos que acontece a cerca de 60% a 80% das mulheres que têm bebês, o que Hum, realmente é bastante Pois é. considerável, sim. Nós costumamos dizer que é um síndrome afetivo ligeiro. Este síndrome afetivo ligeiro encaixa precisamente na vulnerabilidade, como eu estava a dizer, aliás, na vulnerabilidade que vem das alterações hormonais, que vem das alterações de estilo de vida que implicam a chegada de um bebê, que vem do cansaço, muitas vezes associado à chegada de um bebê, noites com menos sono dormido, o cansaço, não é? Próprio da chegada do bebê, portanto, esta junção de cansaço, alterações hormonais, exigências de um bebê, e muitas vezes o confronto com aquilo que está a ser um trabalho um pouco mais exigente do que aquilo que era expectável, leva a este tal baby blues. O baby blues, como eu dizia atrás, é normal, como eu dizia atrás, é um síndrome afetivo ligeiro, portanto, não é psicopatologia. E quando falamos de depressão pós-parto, esta é a grande diferença, não é? Estamos já a falar de um quadro psicopatológico. Por depressão pós-parto, e se calhar já vamos falar disso um bocadinho mais à frente, a distinção de sintomas. A depressão pós-parto já é esse quadro de psicopatologia, acontece, de acordo com a literatura, a cerca de 8 a 10% das mulheres que têm bebês. Muitas vezes decorre já de uma depressão na gravidez, outras vezes não, e já vamos ver também quais são alguns dos fatores de risco. E o que é que acontece aqui? Os sintomas
do baby blues e da depressão pós-parto não são muito diferentes. Não sei se quer já que eu fale de alguns sintomas. Sim, podemos falar já, sim. Pronto. O que é que aparece com mais frequência? Essa tal irritabilidade, instabilidade emocional, pouca paciência, pouca disponibilidade para os acontecimentos do dia a dia, muitas vezes alterações do padrão do sono ou alterações do padrão alimentar, dificuldade em conciliar o humor e o cuidar do bebê, mas é só dificuldade, não é impossibilidade, ok? Uhum. Vontades de chorar meio inexplicáveis, que às vezes ao acordar a mulher tem, de repente sente vontade de chorar e não percebe porquê e fica ali assim um bocadinho aflita, depois aquilo passa. Essa vontade de chorar às vezes é ao final do dia, também de uma forma meio inexplicável. Mas estamos sempre a falar de sentimentos e sintomas que são ligeiros e que, portanto, não inibem a concretização das tarefas do dia a dia, ok? Portanto, a mulher tem este tipo de sentimentos e de sintomas que vão aparecendo e desaparecendo ao longo do dia, mas ela vai continuando funcionante. Vai conseguir cuidar do seu bebê, vai conseguir, enfim, às vezes um bocadinho mais cansada, mas com algum esforço, mas tudo vai decorrendo. Depois pode acontecer que 2 ou 3 dias não sinta nada, e pensa, ok, isto já passou, mas depois vem o quarto dia e aparece outra vez qualquer coisa. Normalmente o baby blues aparece cerca de 48 horas após o parto. Portanto, Uhum. ao final dos primeiros 2 dias. Portanto, também coincide com a chegada à casa depois do parto. E normalmente desaparece nos primeiras 6, 8 semanas de pós-parto. Mas as pessoas, volto a dizer, para não assustar, não estão estas semanas todas a sentir-se desconfortáveis. Portanto, há aqui altos e baixos. Oscilações. Exatamente, ao longo dessas semanas. Normalmente tem remissão espontânea, portanto, vai acabando, a mulher vai acabando por se organizar, o apoio da família é aqui fundamental, e vai acabando por se organizar e a adaptação à nova função e o ajuste à nova função vão fazendo com que o baby blues passe. Então, e a depressão pós-parto? A depressão pós-parto é tudo aquilo que eu disse relativamente ao baby blues, todos os sintomas, o choro, meio com surgimento meio inexplicável, a apatia, alterações de padrão do sono, padrão alimentar, irritabilidade. Só que a intensidade destes sentimentos e destes sintomas, desta insegurança, etc., em vez de ir passando e aliviando à medida que os dias e as semanas vão decorrendo, antes pelo contrário. Portanto, vão agravando e vão atingindo um grau de intensidade que deixa de permitir que a mulher funcione adequadamente no seu dia a dia, quer como cuidadora do bebê, quer como muitas vezes como cuidadora de si própria, em termos de autocuidado. E, portanto, estamos já num quadro psicopatológico que precisa claramente de tratamento. Eu estou a pensar naquilo que eu tenho vivenciado agora ao longo destes 2 anos e realmente às vezes há mulheres que me chegam com baby blues e referem alguma incompreensão por parte da pessoa que tem ao lado. Visto ver estas oscilações e muitas vezes a falta de disponibilidade, por parte da pessoa que tem ao lado, quer seja o marido, quer seja a família um bocadinho mais alargada, pode um baby blues evoluir para uma depressão pós-parto? Pode. E a literatura também nos diz isso e a experiência clínica também nos diz isto. Muitas vezes um baby blues, se não for bem suportado e enquadrado, aliás, alguns estudos dizem que há cerca de 12 a 20% das depressões pós-parto são agravamentos de baby blues, que em vez de terem sido suportados e enquadrados pela família, e portanto ter a tal remissão espontânea, vão agravando e vão então descambar mesmo na depressão pós-parto, sem dúvida.
Outra situação, que também me estou a recordar, por exemplo, uma gravidez não planeada, não desejada, mas depois a seguir aceite. E entretanto, no meio, até ser aceite, existe aquele sentimento ou aquela esperança na mulher de, ah, eu vou à consulta, mas eu vou sempre com a ideia que me vão dizer que aquilo não é verdade, ou seja, que eu não estou grávida. Pronto, essa situação por acaso foi encaminhada, e foi ajudada, parece-me a mim, no momento certo, e a situação evoluiu bem. Mas uma mulher que não verbalize e que o profissional de saúde não esteja desperto para essa situação, poderá evoluir logo à partida para uma depressão, não é? Pode, pode, claro que sim, claro que sim. Já na gravidez, não é? Na gravidez, Ainda na precisamente. gravidez, claro que sim, claro que sim. A depressão na gravidez, como eu já disse, a depressão na gravidez é um dos fatores de risco para a depressão pós-parto, ou seja, já não é uma depressão pós-parto, é uma depressão decorrente da Da gravidez. gravidez. E há alguns fatores de risco para essa depressão na gravidez, que são essencialmente as gravidezes não planeadas, não desejadas, não é? Que são as gravidezes, enfim, acontecidas em contextos relacionais, conjugais, violentos, agressivos, com uma não aceitação por parte do companheiro. São as gravidezes que decorrem de lutos por insucesso anterior que não estão bem elaborados, enfim. Há aqui toda uma série de fatores de risco já na gravidez e realmente os profissionais de saúde têm aqui um papel muito importante e os profissionais nos centros de saúde que estão tão pertinho, não é? E que muitas vezes, mesmo se a mulher não se queixar, às vezes não é fácil, mas conhecendo ou tendo a possibilidade de ter alguns dados sobre a história daquela família ou sobre a história daquela mulher e daquela relação conjugal, pode-se ficar logo um bocadinho alerta e explorar um bocadinho mais o tema, não é? Eu penso que as consultas de enfermagem e mesmo de obstetrícia ou de medicina, Saúde materna. Sim, saúde materna. saúde materna, têm já uma proximidade com a mulher que permite fazer alguma abordagem da sua vida afetiva, não é? Para perceber qual é que é o risco acrescido. Uhum. Tem aqui outros fatores de risco, para além destas gravidezes não desejadas e não planeadas, que outros fatores de risco é que existem para esta situação? Para a depressão. A pressão e o baby blues, sim. Baby blues. O baby blues, eu acho que É vamos uma situação normal. sempre que o baby blues é uma situação normal, que merece. É que depois fica difícil, às vezes, nós conseguirmos distinguir um baby blues mais forte de uma depressão pós-parto, não é? Eu digo sempre que, em caso de dúvida, quer da mulher, quer dos familiares, que já não percebem muito bem se epá, isto parece mesmo tão grave, mas ir Certo. ao psicólogo ou ir ao médico fazer, não era suposto agora, isto se calhar vai passar. Não, vão à ajuda especializada, não é? Vão aos profissionais que estão preparados para diferenciar diagnósticos, não é? E, portanto, isso aí é fundamental. Mas, concretamente, em relação aos fatores de risco para a depressão, o fundamental e o mais importante deles todos é o antecedente depressivo. Uma mulher que tenha na sua história de vida uma depressão ou algum quadro psicopatológico que pode ter a ver, por exemplo, com uma patologia de ansiedade, com os ataques de pânico, enfim, qualquer quadro psicopatológico prévio à gravidez, essencialmente uma depressão, são o grande fator de risco para uma depressão pós-parto. Porque, porquê? Porque esse é o ponto fraco psíquico da mulher e a gravidez, como nós começámos por dizer, é uma fase de fragilidade e de vulnerabilidade emocional. Logo, só por si, pelo facto, mesmo que uma gravidez seja planeada, desejada, que esteja até a correr bem, pelo facto da mulher ter esta fragilidade de base, não é? Pode reativar e potenciar enfim, vamos chamar uma recaída, mas o aparecimento de uma depressão pós-parto. Este é o fator de risco principal. E depois temos os outros que já pincelámos aqui um bocadinho, não é? Que são os lutos que não estejam elaborados,
as mortes de familiares, de figuras afetivamente importantes durante a gravidez, a tal gravidez não planeada e não desejada, a relação conflitual com o pai da criança, uma gravidez obstetricamente muito complexa, com muita patologia mesmo de saúde física, não é? sim, Um, enfim, eu acho que estes são assim os principais. Depois, também alguns estudos dizem que partos muito traumáticos, vividos com grande sofrimento físico, são também potencial risco para depressão pós-parto. Enfim, aí a literatura não é tão clara, mas há vários dados que apontam um bocadinho nesta situação. Portanto, mulheres que ficam muito ginecologicamente muito martirizadas, com grande sofrimento sim. físico, etc., também, enfim, reativam aqui um bocadinho núcleos mais depressivos, porque se sentem que foram incapazes, que não foram suficientemente competentes para ter um parto com sucesso. Há ali toda uma componente de desvalorização do seu feminino Também barra materno. e também temos a questão da prematuridade, não é? Em que as Também mulheres há a questão da se colocam muito em causa a sua competência enquanto mãe e mulher, não é? exatamente, exatamente, exatamente. Da parte Situações de patologia, ou por prematuridade, ou algum problema de saúde que o próprio sim. bebê traga, não é? Também são fatores de risco para a depressão, claro que sim. A prematuridade imenso, a prematuridade Pois. imenso. Eu falei logo na prematuridade porque é o meu tema, não é? Mas, e agora que a doutora estava a falar sobre isso, lembrei-me que realmente é um grande fator de risco e nós tínhamos mulheres que realmente necessitaram ali de um apoio muito grande, Sim, sim, sim. porque ficar, pronto, era a incompetência, era o que elas diziam, elas sentiam-se incompetentes no único papel em que elas achavam que iriam ser competentes, não é? Exatamente, exatamente. E sabe que na situação da prematuridade, às vezes ainda temos aqui um fenómeno um bocadinho mais complexo. É que enquanto os bebés estão internados nas unidades, as mulheres têm, para além de algum suporte técnico dos enfermeiros e dos médicos que estão ali a ajudar e a supervisionar e a Sim, permitir um estágio de cuidadoras dos seus exatamente. e a mulher está muito naquele agir de ir à maternidade ou de ir à unidade e de ir para casa, etc. Há muito comportamento assim de distração, vamos dizer assim. Muitas vezes a depressão fica um bocadinho adiada e vem a despoltar-se um bocadinho mais tarde, que é com a chegada do bebê a casa. E aí Sim, sim o desafio está só na mão da mulher e do homem que recebe o seu bebê e tiveram ali as emoções meias reprimidas relativamente à sua competência de cuidadores do bebê, não é? Porque andava exato. a agir. E a depressão pós-parto às vezes acaba por aparecer 2 ou 3 meses depois da chegada à casa desculpe, do nascimento do bebê, quando o bebê tem internamentos prolongados e chega à casa 2 ou 3 meses depois do nascimento. E aí a Agravo, depressão já não vem a propósito, não é? Porque o parto pois, já foi há tanto tempo. Mas o bebê exatamente. nasce outra vez quando chega à casa, não é? Precisamente há essa nuance. Exato. Piora se o bebé, tiver alguma alteração, alguma comorbilidade decorrente da e daí advém também o elevado número de divórcios, não é? Exatamente, exatamente, Pronto. exatamente. Neste caso, os bebés continuam a ser acompanhados, o acompanhamento das mães também pode ser feito. Pode, claro que sim. Entretanto, há notificação que os enfermeiros e médicos podem dar e a mãe fica sempre com uma ligação convosco na maternidade, não é? Sim, claro que sim, claro que sim. Essa possibilidade é completamente é possível e é independente do seguimento obstétrico, ginecológico, etc. Portanto, a mulher pode, entretanto, ter alta de tudo aquilo que são consultas médicas e pode continuar a ter acompanhamento psicológico sem qualquer questão, não é? Não, é um contínuo, não é? Sim. Pronto, ao longo neste bocadinho de conversa, uma coisa que frisou bastante foi a importância do apoio da família. Entretanto, nós estamos numa mudança do que é o conceito de família, porque as famílias estão cada vez mais isoladas, agora com esta situação da Covid, tanto pior. As mulheres têm filhos muito mais tarde,
de que forma é que isto, com esta alteração de família, poderá influenciar também estas questões da saúde mental das grávidas e puérperas. Claro que sim. Claro que sim. Eu diria que este nosso quadro atual é mais um fator de risco para Uhum. um baby blues mais forte ou para uma depressão pós-parto, porque além de toda a vulnerabilidade que já vinhamos a somar, não é? Porque foi Sim, grávida, esteve vulnerável, porque lhe aconteceu a chegada de um bebê, as hormonas, aquelas coisas todas que a desestabilizaram, o cansaço, não é? Agora ainda acrescentamos aqui todas as circunstâncias e limitações da pandemia, que se caracterizam muito pelo afastamento, não é? O afastamento da família, o afastamento dessas tais figuras de enfim, que às vezes não são assim tão mais-valia como isso, enfim, mas podem. sim, Enfim, mas obviamente que é muito importante, que este isolamento é muito importante. O que é que eu gostava de dizer aqui? E que acho que temos um papel muito importante também na forma como podemos ir ajudando a transformar um pouco aqui estas questões. Estava-me a lembrar de um caso de uma mulher que vi há umas semanas atrás e que me dizia que estava muito preocupada e muito ansiosa e muito nervosa porque tudo aquilo que ela tinha imaginado que ia ser a sua gravidez e o seu parto era com a companhia do marido, não é? sim. Que iria ajudá-la, que iria dar-lhe apoio e reforço à sua competência para ser mãe, queria também beneficiar muito o bebê, porque iria estar lá enquanto pai, que seria fundamental, não é? Portanto, tudo aquilo que tem sido a nossa transformação e a nossa mudança de paradigma dos últimos 20, 30 anos, que é a aproximação do pai, a presença do pai, a importância do homem no parto, a importância da ajuda da família como acompanhante, enfim, todo este contexto. O homem que vai à consulta, que vai à ecografia e que agora não vai, não é? E, portanto, o que está a acontecer neste momento é que as pessoas sentem que, porque não vão poder viver aquilo que tinham imaginado e sonhado para o seu parto, isto pode causar um trauma, digamos assim, quer para a mulher que assim não vai conseguir ter tanto sucesso no parto, quer para o próprio bebê e para a qualidade da relação com o bebê. Onde é que nós podemos ter aqui um papel importante? Ajudando a desidealizar e a desmontar um bocadinho o fundamentalismo à volta desta questão. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, estas coisas são todas muito importantes, a presença do homem, o acompanhamento, etc. etc. Sim, mas o mais importante disto tudo é que a mulher esteja bem, tenha um parto bom e que o bebê nasça e que a relação entre a mãe e o bebê corra bem. Isto é o fundamental e o básico. Que a Sim. mulher procure equilíbrio nela própria e com ela para receber o seu bebê e ajustar-se ao seu bebê nos primeiros dias em que o bebê nasceu. Uhum. A aceitação da nova situação. A confiança nela própria e nos profissionais que vão estar com ela nesta nova situação. Ok? A possibilidade de imaginar e reajustar tudo aquilo que foi o seu sonho e o seu plano. No fundo, confiar nela própria e na sua capacidade de ajuste e de adaptação. E se isto tudo acontecer, até com algum acompanhamento já na gravidez, os próprios profissionais de saúde, em vez de estarem ali, claro, legitimar a tristeza e legitimar a ansiedade, faz todo o sentido que ela exista. Contemos isso, mas podemos ir ajudando nesse reajuste.
nesse desmontar da idealização que fomos construindo ao longo destes anos do que o que era perfeito e saudável era aquele quadro de apoio e de proximidade e de acompanhamento por parte do companheiro. Não sei se estou a ser clara nisto que quero transmitir. Sim. Ia perguntar alguma coisa? Desculpa. Não, não, estava a dizer que estava a ser clara, entretanto eu tive aqui um problema técnico da Pois, internet, deve ter reparado, e então perdi um bocadinho daquilo que disse. Mas sim, está a ser clara do que eu consegui depois ouvir no final, e estava a lembrar-me que, eh, agora inclusivamente houve uma petição por causa da presença do pai no momento do sim, parto. sim. Pronto, isso, é importante para a mulher, para o pai, para o momento da vinculação, para a questão da saúde mental da mulher depois. Importante, mas não podemos considerar que se isso não acontecer vai correr tudo mal, porque isto é pôr uma responsabilidade e um peso brutal em algo que são as circunstâncias atuais que nós vivemos. E a aceitação desta nova realidade é fundamental. É com sofrimento e com tristeza e com as exigências de ajuste psicológico. É verdade. Mas a realidade é esta. Se for possível, claro que sim. Eu com isto não estou a querer dizer que não é importante. Claro que é importante. Mas se não Sim, é possível, isso não vai retirar qualidade à relação materna, não vai retirar qualidade à relação paterna. O afeto que se tem pelo bebê, pela mãe, que a mãe e o pai têm pelo bebê, é o mesmo e vai continuar a ser o mesmo. As coisas reparam-se a posteriori. Vai haver dias, semanas, meses e anos para reparar. Há 30 anos atrás os homens não estavam no parto, as mulheres exatamente. pariam sem os homens presentes. Ah, Aliás, isto sempre foi o parto sempre foi algo de mulheres, não é? Era a avó, exatamente, a tia, a mãe que iam e que exatamente. exato, Não vamos dizer que a geração toda prévia à presença do homem no parto somos todos com traumas psicológicos, não é? Que as nossas mães ficaram deprimidas porque não tiveram acompanhante. Quer dizer, obviamente que isto foi uma evolução social e cultural que é e ótima, e não é? ótimo, e claro que sim, mas o contexto que vivemos é de crise, crise adaptativa. É verdade, é mais uma crise adaptativa em cima das outras que são gravidez e maternidade e paternidade. É verdade. Certo, Mas os profissionais de saúde estão lá para ajudar e para transmitir confiança e segurança. E às vezes não para agudizar o desconforto e o incómodo, tipo incentivando as petições ou aumentando a raiva e a zanga. Porque eu cheguei a ver algumas mulheres zangadas com a instituição que não lhes permitia que o bebê nascesse, que o pai estivesse no nascimento do bebê. Enfim, se a instituição não permite, é porque naquele momento se considera que é o melhor para a saúde da mãe e do bebê. Não é sim, por não é mal nem por nenhum capricho, não é? certo, Portanto, o que temos que acreditar é que temos que aceitar, temos que confiar, temos que pensar no nosso reajuste, temos que investir naquilo que é esperar a chegada do nosso bebê e estar disponíveis para a chegada do nosso bebê e depois tudo se irá sarar e reparar e reorganizar a posteriori. Ok? Eu no acho fundo é não piorar desculpe, no fundo é não piorar a situação que já que é má, não é? exatamente, E exatamente. tentar ver o copo meio cheio, digamos assim. Exatamente, exatamente. Os profissionais de saúde estão altamente desafiados nisto, porque têm aqui o acréscimo de ter que dar mais conforto e mais mimo e mais aconchego, e depois Certo, não há visitas nos hospitais e depois, enfim, não é? E portanto, as mulheres que têm internamentos prolongados de gravidez, que estão muito sozinhas, sem visita, são desafios gigantes para as mulheres, desafios gigantes para os profissionais que as cuidam, não é? claro, Mas lá é há isso. psicólogos por perto também disponíveis para as ajudar. Ainda bem que assim é. Exatamente. Hã, então, que conselhos é que daria, para além destes de não ver o lado negativo e que se não é possível, então, é porque não estão reunidas as condições necessárias à segurança delas e do seu bebé. Exatamente. Conselhos é que daria à grávida,
e à mulher no puerpério, Ah, e à família perante um quadro destes de alteração emocional e de todos os desafios inerentes a este período da vida da família, do casal e da mulher. claro. Hum, primeiro conselho, desfrutar a chegada do bebê e aproveitar tudo o que é a novidade e o fascínio que aquela fase está a trazer, para além das inquietações que também possa estar a trazer. Mas é fundamental que a mulher esteja também atenta a si própria e aos seus sentimentos e às suas emoções e que as possa partilhar com alguém, que podem ser os familiares, os companheiros, que podem ser o psicólogo, se a mulher sentir que está mais à vontade para mostrar que afinal gravidez e parto e maternidade não são só cor-de-rosa, e às vezes as mulheres não têm essa, enfim, essa confiança em casa para poder partilhar isso e nós estamos disponíveis, quer nas maternidades, quer nos nossos consultórios, nos nossos espaços de trabalho, para dar suporte à mulher nesta circunstância. Mas os familiares, e volto a dizer, têm aqui um papel muito importante, porque muitas vezes têm um olhar do exterior, não é? E estão a ver a diferente mulher que está ali, que está emocionalmente mais alterada e mais fragilizada, e podem ter aqui um papel muito importante de as sensibilizar para a necessidade de pedir ajuda. Ser mesmo, muitas vezes, o companheiro até a telefonar ou a fazer o contacto: olha, eu acho que a minha mulher não está bem, mas eu não estou a conseguir convencê-la, como é que eu posso fazer para... E nós também podemos dar algumas dicas sobre a melhor forma de abordar a mulher para trazer até uma consulta de especialidade. Pronto, e é um bocadinho a vivência adaptativa e de ajuste ao desafio que é a parentalidade, não é? O que eu costumo dizer em relação à depressão, estava agora a lembrar-me que há bocadinho não disse isto, e assumir a existência de uma depressão pós-parto nem sempre é fácil, mas é o mais importante e o mais fundamental. O principal risco da existência de uma depressão pós-parto é o não diagnóstico e não tratamento dela. Porque uma depressão pós-parto não é nenhum fantasma. Trata-se com antidepressivos, com psicoterapia. Quanto mais cedo a intervenção acontecer, mais rápida é a recuperação. A saúde mental do bebê será tanto mais afetada quanto mais tardio Uhum. for o pedido de ajuda, como é óbvio. Portanto, aqui o principal conselho é, em caso de dúvida sobre o que está a sentir relativamente ao seu bebê e relativamente a si próprio a seguir ao nascimento, é sempre procurar uma ajuda especializada. Nós às vezes só servimos para ajudar o diagnóstico e só pelo facto de clarificar Uh, tivemos aqui um problema técnico, e peço imensa desculpa, mas hoje as ligações estão muito fracas. Não sei se, entretanto, há mais pessoas em casa a usar a internet. Vamos esperar que a doutora Maria Jesus tente resolver a situação do lado dela. Entretanto, dizer que realmente da experiência e daquilo que eu tenho observado na comunidade, existem algumas mulheres que com baby blues efetivamente e com alguma alteração a nível emocional, mas têm alguma dificuldade em expor a situação e procurar ajuda. Pronto, realmente era o que eu iria perguntar de seguida à doutora, se da experiência dela tinha exatamente a mesma percepção que eu, e o alerta que nós damos aqui é mesmo que procurem, tal e qual como a doutora Maria de Jesus estava a dizer,
procurem ajuda, alguma alteração a nível emocional, por favor, aos profissionais na maternidade, aos profissionais no centro de saúde e todos os pedidos de ajuda serão atendidos. Obviamente, ninguém vai deixar de dar resposta. Entretanto, deixem-me só perceber. hum, Deixem-me só perceber se a doutora Maria de Jesus volta aqui à conversa connosco. E pronto, vamos ver se é desta que resolvemos a situação. Falar também que a Covid realmente vem limitar tudo. Quando nós fomentamos a presença dos pais durante o parto, durante os cuidados ao bebê e depois a entrada dos pais é barrada à porta das instituições, realmente é contraproducente, é contra tudo aquilo que temos estado a ganhar, todo o caminho que temos estado a desbravar. Mas se calhar, como dizia a doutora Maria de Jesus, neste momento é aquilo que é possível para não pôr em risco a saúde da mulher e do bebê. Portanto, é importante que haja paciência e que se veja no meio disto o copo meio cheio, como eu dizia há pouco. Não sei se vamos conseguir regressar. Agradeço a presença à doutora Maria Jesus e à partilha desta experiência e desta informação tão pertinente nos dias que correm. Agradeço a vossa presença e espero que esta informação tenha sido útil para todos e que estejam despertos para as alterações que por vezes são mínimas. Não desvalorizem, mais vale pecar por excesso do que não notificar e depois a situação evoluir para algo que depois será mais complicado ou mais difícil de resolver. Têm, entretanto, no rodapé a informação da doutora Maria de Jesus, onde a podem encontrar caso necessitem de algum apoio. Se ainda não passam em rodapé, deixaremos no Facebook, onde podem consultar. A doutora Maria de Jesus tem uma página de Facebook, que é Maria de Jesus Correia, psicóloga clínica. Podem ir e contactá-la também através desse meio. No final de novembro, informo também que vamos ter outro, ai, desculpem, outro direto. Vamos falar sobre um tema bastante interessante e espero que possa contar com a vossa presença. Um resto de boa noite e um bom fim de semana para todos.